Boa noite, pessoal. Odontologia Furquim, muito bem. Marinei, Rose, olá. Diegão, olha aí, nosso chefe Diego tá aí. Vamos chamar o Diegão para participar aqui conosco. Gladys. Ô Gladys, parabéns, feliz aniversário. Hoje é seu aniversário também. Oi, Rafa, tudo bem? Que bom te ver Olá, por aqui. Henrique. Boa Ô, Diegão, noite. boa noite. Tudo bem, meu amigo? Graças a Deus, tudo na paz e você? Tudo bem? Obrigado aí, viu, Diego, por aceitar o meu convite, participar da nossa live aqui. É uma Que honra tê-lo isso? conosco aqui, falar sobre hérnia de disco. Que isso, rapaz. Eu que agradeço. Desde já gostaria de parabenizar você por esse projeto. Você sempre estimulando todo mundo a uma vida mais saudável. Acho isso muito bacana. Você não para, sempre para frente, muito top. Espero poder contribuir um pouquinho aqui com a experiência que a gente tem. Diegão, você tem uma experiência muito grande em hérnia de disco, a gente sabe disso, por isso que a gente te convidou aqui. É... Bom, a ideia é trazer informações positivas para o pessoal que está aqui no nosso projeto, esse pessoal que a gente está estimulando a participar do Poder Milagroso dos 3 quilômetros. Né? Então, a gente já falou sobre prescrição de exercícios, sobre alimentação, falamos semana passada sobre a fisioterapia voltada para a prática esportiva, quando usar gelo na fase aguda, ali na fase de derrame ainda. E agora a gente trouxe você para falar sobre quem está fazendo exercício e tem hérnia de disco, quais são as indicações, contraindicações, quando o alongamento ajuda, se existe algum movimento que é melhor, algum movimento que é pior. Então, a gente vai conversar, a gente vai batendo um papo, a gente vai vendo as dúvidas do pessoal aqui, e aí a gente vai respondendo as dúvidas e tentando desmistificar a hérnia de disco, né, Diegão? Ah, claro. E principalmente, né, a corrida. Eu sei que atendo muitas pessoas que têm hérnia de disco, né, e já tiveram dores agudas. E é interessante que muitas vezes elas têm muito medo de exercícios de impacto, né? Então, acaba às vezes sendo prescrito para elas não fazerem nada de impacto, né? Então, eu acho muito interessante, muito pertinente mesmo esse assunto e desmistificar muita coisa aqui pro pessoal. Vamos lá, ué. Vamos lá. Diegão, quem tem hérnia de disco pode alongar? Ó, a Evê aí, Diego. A Evê entrou aí para falar com a gente. Oi, Evê, boa noite. Claro que pode alongar, né? O alongamento ele é indicado para para toda a população, né? Respondendo à tua pergunta, é, eu, Diego, gosto como forma sistemática de trabalho, mais didática, de classificar a hérnia de disco como ativa e uma hérnia de disco inativa. Então, o que é uma hérnia de disco ativa? A hérnia de disco ativa é quando a pessoa está com muita dor, né? Então, quando a pessoa está sentindo muita dor, um exemplo, vamos falar de uma hérnia cervical. Então, ela está sentindo muita dor, que ela não consegue nem endireitar a cabeça, sentindo muita dores nos braços, muita fraqueza, formigamento. Então, nesse momento, a gente tem que cuidar um pouquinho mais do alongamento, mas não é que não pode alongar, né? Todas as vezes que a gente alonga, né, Henrique? Eu não alongo só o músculo, né? Isso é uma coisa que a gente precisa entender, né? Porque nós não temos só o tecido muscular que alonga. Temos tecido muscular, temos tecido facial e também o tecido neural, né? Então, se a pessoa tiver numa fase de uma hérnia de disco com comprometimento radicular, dor do nervo, aquela dor que corre, ou corre para o braço, ou também a dor ciática que corre lá para o pé e tem toda essa perda de força, a gente tem que cuidar desse nervo, né? Porque toda vez que a gente alonga o nervo, querendo ou não, a gente diminui também a luz dele, né? Vamos imaginar um elástico.
ele é grosso. Quanto mais eu vou esticando, mais ele vai afinando, certo? Entendi. E com isso eu posso ter uma diminuição da vascularização desse nervo e talvez ser prejudicial para o nervo, né? Então, basicamente, eu acho que o alongamento ele cabe sim para quem tem hérnia de disco. E aí são diversas fases, né, que a pessoa pode estar. E tudo isso que vai ser essa diferença. Cada caso é um caso, certo? Porque tem muita gente com hérnia de disco que tem pessoas que chegam para mim e falam, eu tenho hérnia lombar. Mas ele joga bola, ele anda a cavalo, ele corre, faz academia, natação. Então, assim, ele tem uma hérnia, mas ele não tem uma dor. Naquele momento, a hérnia dele está inativa, né? Não tem dor. Ô, Diego, eu acho que você comentou um ponto muito interessante, né? Ó, vou dar boa noite aí pro seu Ambrósio Bula, tá fazendo aniversário hoje também, Diegão. Ó quanta Oh, gente fazendo parabéns, São aniversário. Ambrósio. Oi, mãe, 65, entrou Diegão. também? Ô, Diegão, então assim, eu acho que o que a gente tem que desmistificar da hérnia de disco é a questão das crenças e barreiras que os pacientes acabam criando na mente. Então, eu tenho hérnia de disco, eu não posso mais correr, eu não posso fazer mais essa atividade, eu não posso mais malhar. Então, você usou um termo muito bom, que é a hérnia ativa e a hérnia inativa. Então, existem fases da reabilitação, né? A gente acaba, segundo o método Mackenzie, que é um método de avaliação mecânica, a gente acaba colocando algumas classificações mecânicas como um desarranjo, uma disfunção ou uma alteração postural. O desarranjo é quando a gente tem uma obstrução de alguma vértebra que está provocando todo ali um problema de disco, ligamentar, vertebral, compressão. Só que é classificado desarranjo porque existe preferência direcional. O que é isso? Você encontra uma direção, um movimento, uma técnica que faz essa dor centralizar. Ou seja, quando a gente tem uma compressão, a dor começa na coluna e ela irradia, ela desce. Por exemplo, se for lombar, ela pode descer para os membros inferiores. Então, o que acontece? Você encontrou uma preferência direcional, você começa a levar essa dor de volta para a coluna. Então, aí a gente classifica, segundo o método Mackenzie, como um desarranjo. A disfunção é quando o paciente Que é a grande maioria, né, Henrique? A É grande a grande maioria maioria, Diego. está É a no grande, desarranjo, né? é a grande maioria. Agora, o que acontece? A disfunção é quando o paciente ele teve um trauma, uma história de trauma, e isso já tem pelo menos 8 semanas, e ele vai encontrar a dor só no final da amplitude de movimento. Então, por exemplo, se a gente pede para o paciente levar as mãos em direção aos pés, ele vai sentir a dor lá no final da amplitude de movimento. A partir do momento que ele voltou para a postura normal ou saiu da amplitude final de movimento, a dor desaparece. E a dor só vai aparecer nessa posição. E aí existe o postural que eu gosto muito de explicar para os meus pacientes relacionado ao sono. Porque é comum as pessoas dormirem torcidas. E aí, como que a gente Exatamente. explica isso? Não é comum, Diego? Muito comum. A gente É, e... explica. Pode falar. Não? Vai lá. A gente Continua explica seu como exemplo raciocínio. do dedo. Imagina assim, ó, você puxando o dedo para trás. Se você passar a noite inteira puxando o dedo para trás, o que vai Nossa. acontecer? A hora que você soltar, meu amigo, é uma dor tremenda, mas é postural, porque você está deformando algumas estruturas por um movimento contínuo. Você está colocando uma pressão exagerada sobre uma estrutura. Então, o postural ele é o mais fácil de resolver. Por quê? É só Exatamente. você não entrar naquela postura de agressão. E aí existem pacientes que já têm uma predisposição à rotação de quadril, diferença pélvica, escoliose. Se eles ficarem torcidos, o que vai acontecer? Vai gerar, talvez, durante o dia, uma sintomatologia. Então, essas 3 formas de classificação, segundo o método Mackenzie, ajuda muito a gente na parte clínica, porque direciona a metodologia e a abordagem de tratamento. Ô, Henrique,
E o bacana também, só como forma didática, né? Eu acredito que hoje a gente está falando tanto para profissionais como nós, também como pessoas de outras áreas, né? E não são fisioterapeutas da educação física, né? E como que uma classificação ela pode entrar na outra, porque se você ficar muito tempo em uma postura assim, com o tempo pode virar um desarranjo. E Exatamente. aí, se você continua fazendo, você entra no desarranjo e você pode entrar na disfunção também, porque você pode causar uma lesão maior, causar uma fibrose, uma cicatrização ali na parte neural. Então, uma coisa vai ligando na outra, né? Perfeito, Diego. E aí, o mais interessante é que como a gente acaba vendo essas situações de forma recorrente, quando a coisa sai disso, por exemplo, a gente está examinando um paciente e a gente observa que a dor dele é um pouco fora desse padrão que a gente está comentando, ele começou a ter perca de peso inexplicada, opa, bandeira vermelha, sinal Opa, amarelo. A gente, aí, a gente aí já pode pode pensar. desconfiar de coisa maior, né? Exatamente. Então, de acordo com como os sintomas se manifestam, por exemplo, você está ouvindo barulho de cavalo ali na rua, você vai imaginar que é cavalo. Você não vai imaginar que é uma É, zebra, né? Mas, opa, o barulho... exatamente. Não, não é barulho de cavalo isso. Então, aí é importante sempre investigar. Por exemplo, existem os pacientes que apresentam lesão de cauda equina, que é aquele paciente que vai apresentar adormecimento em cela na região genital. Uma pergunta frequente que a gente faz... Incontinência, né? Na verdade, ele acaba prendendo o xixi, Diego. Ele tem É, vontade de fazer xixi, só que a hora que ele mas vai fazer, consegue. ele não consegue. Então, isso é um É. sinal de cauda equina, adormecimento nos membros inferiores, perda de força também nos membros inferiores. Então, isso aí leva a gente para um sinal vermelho, né, que tem algo errado. Outro detalhe que a gente sempre... Ó, o doutor Luciano aí, mestre também, Mackenzie. Um detalhe que a gente olha muito, Diego, é se o paciente ele já tem uma certa idade e houve trauma, quedas recentemente. E se ele tem muita dificuldade, especialmente em girar, quando a gente vai girar o paciente na maca. Isso pode ser um sinal de fratura. Esses dias eu recebi uma paciente que ela veio com raio-x, ela é de outra cidade. E aí a gente examinando ela, tudo ok, aparentemente mecânico. Quando a gente posicionou ela na maca, ela teve muita dor. Muita dor, a hora que ela deitou na maca. E aí, cara, eu fiquei com o pé atrás, eu Ah, conversei... Nossa, conversei na com ela, hora, falei, olha, a senhora tem possibilidade de fazer uma tomografia nesse momento? Liguei para o Gustavo, lá do Núcleo Diagnóstico, o Gustavo atendeu ela na hora. Cara, ela tinha 2 fraturas, não era só uma. nossa vida. Então, assim, Na quando cheira... osteopatia, nós chamamos isso de lesão de parâmetro maior. Aí não tem como. É a bandeira vermelha, né? Bandeira vermelha, você, opa, calma lá que pode ser que nós não vamos fazer o bem para a pessoa, né? Se caso a gente estimular, né? Olha aqui que o Luciano comentou aí, ó. Se ficar 2 ou 3 dias sem ir ao banheiro, pode ser sinal de bandeira vermelha. Exatamente, Luciano, muito bom. Então, essas classificações, elas ajudam muito a gente a direcionar o tratamento, a passar para o paciente o prognóstico, como ele vai evoluir, porque a gente já sabe, olha, essa classificação você vai evoluir assim, dentro de X semanas você já vai estar bem. Isso gera muita confiança, porque o paciente entende o que está sendo feito, né? Entra daí na questão educacional do paciente. E o interessante do método Mackenzie, né, Henrique, que ele utiliza tanto a avaliação como também o tratamento, né? E o método Mackenzie, ele cria quase uma autonomia com o tempo do paciente. Isso que é bacana do método Mackenzie, né? Porque você utiliza ele, trata, e ao mesmo tempo é como se ele soubesse o que fazer quando começar a ter dor, ou até como prevenir em voltar àquele padrão, né? Então eu acho bacana o Mackenzie por causa disso, né?
não depende, talvez no começo, para a gente entender o padrão da dor, precisa da nossa avaliação, mas depois que acha o caminho, aí normalmente ele consegue fazer exercícios em casa, usar apoios posteriores, ou a extensão, flexão, lateroflexão, e assim, sim vai embora. Acho muito bacana o método por isso. Diego, você tocou num ponto muito importante, né? Que é a educação do paciente. A gente consegue educar o paciente e ensinar ele a tratar a coluna. E essa é a ideia, né? Que eu sei que você faz aí também. Porque você direciona... Imagina um paciente com desarranjo posterior. A gente sempre explica para o paciente, por exemplo, um desarranjo posterior é igual você cortar o dedo aqui. Se você ficar dobrando o dedo, vai ajudar a sarar? Não Não, tem porque fica como, né? doendo. Toda Então, hora. hoje, a gente sabe que durante o dia, isso é estatístico, tá, Diego? A gente faz de 3 a 5 mil flexões da coluna por dia. Então, esse paciente que ele tem o desarranjo posterior, a gente orienta na fase 1 do tratamento a não fazer esse movimento. Por quê? Tem que cicatrizar aqui primeiro, para depois a gente liberar ele para fazer o movimento. E se ele fizer, a gente já ensina o movimento contrário para ele aprender a sair da crise, para ele nem entrar na crise. Então, essa é a ideia, né? Fazer toda uma estrutura educacional com o paciente. Ô Henrique, eu comprei uns aparatozinhos na China, né? Só para quem está assistindo aí, ó. Eu acho muito bacana, né? A gente tá falando de hérnia de disco e aqui a gente vê a hérnia de disco, né? Então, Cara, essa isso é aqui, vamos dizer sensacional. que isso aqui vou colocar como duas vértebras lombares pelo tamanho, né? E então, forma didática, né? A gente vai falar bastante sobre hérnia e o que eu acho muito interessante é que muitas pessoas vão em alguns profissionais e aí elas chegam para a gente, na avaliação a gente percebe que é disco, que é a maioria das dores, vamos colocar aqui lombares, né? E aí sempre a pessoa vem, não, porque eu tô com músculo, minha dor é muscular, né? Não sei se é comum você ouvir isso aí na Sim, sua prática. sim. E é muito bacana, eu gosto sempre de explicar que se nós fôssemos só esqueletos, nós não conseguiríamos ficar em pé. Então, Deus nos deu os músculos para segurar o nosso esqueleto, certo? Então, eu procuro dizer que os músculos são os estabilizadores ativos. E todas as vezes que eu tenho algum problema nesses estabilizadores aqui passivos, os músculos estão aqui para proteger a gente, né? E muitas vezes eles entram em contratura, né? Até o Kleber falou sobre a lesão de proximidade, né? E lesão de De mesma afastamento. ordem, forças De opostas. mesma ordem, forças opostas, na live de quarta-feira passada, né? Isso mesmo. Então, eu acho muito bacana, porque assim, você falou que a gente faz muita flexão durante o dia, né? Então, basicamente, assim, para mostrar, pessoal, ó, só para usar o brinquedinho aqui, basicamente, ó, essa aqui é a parte anterior da tua coluna. E essa é a parte posterior, por isso que a gente sente esses ossinhos aqui, os processos espinhosos. Então, ao a gente estimular, comprei outro brinquedinho ainda, tá, Henrique? Ó, Ô, ó, louco, Diegão, isso você aqui é tá uma cheio coluna de... inteira, ó. Olha só. Então, ó, essa é a parte anterior, essa é a posterior. O bacana da gente entender também, Henrique, porque aonde a hérnia é mais comum? Na coluna. Quais são os dois pontos? É na lombar e na Lombar, cervical, né? cervical. E as duas regiões, elas têm uma curvatura para dentro, que é a curvatura a gente chama de lordose, né? Ó, Exatamente. ó a lombar aqui. A lombar dá para ver bem, ó. É uma curvatura em lordose, né? Então, na curva em lordose, normalmente a gente fecha mais atrás no disco do que na frente. Então, já nessas duas regiões, eu tenho mais pressão atrás do que na frente. Mas você falou que a gente usa muito o movimento de flexão, né? Então, nós vamos contrário à natureza, cara. Né? Essa é a grande verdade, né? E aí a gente vai estimulando e o núcleo pulposo, o núcleo pulposo, né, disco formado pelo ânulo e pelo núcleo, né?
Eu não sei como que você explica aí. Você fala como babalu? O Explica. babalu é a maneira mais fácil, né? É Eu o acho que você mais explica bacana, também né? como babalu, né, Diego? Eu falo como babalu também, para ficar mais, né, mais fácil, né? Mas se o meu babalu, ele é normalmente pressionado atrás, que é o natural, o certo é o meu recheio vir para frente, que é o núcleo pulposo, né? Agora, Exatamente. se eu faço tanta flexão, uma hora o meu núcleo pulposo ele extravasa, gente. E esse amarelinho aqui é o ciático, olha o nervo ciático aqui. Aí tocou aqui, a dor vai embora, né? Então, acho bacana deixar para o pessoal só para ver, né? Nossa, Bacana Diego, entender essa muito bem mecânica ilustrado. de hérnia, né? Muito bem Agora, ilustrado. Pode falar, Diego. Agora, o interessante da hérnia, né, Henrique, é que muitas vezes, eu não sei, você já começa usando a extensão já logo nas primeiras sessões ou... Ó, Diego, se for um desarranjo posterior, a gente vai tentar usar a extensão. É claro que aí depende muito da agudização. Se o paciente tiver num quadro muito agudo de dor, talvez ele não suporte a extensão com carga, por exemplo, em pé. Aí a gente coloca ele Entendi. deitado, a gente tira a força gravitacional, ou a gente, em alguns casos, o disco ele está tão para trás ali, ele está saindo tanto que a hora que você tenta estender, fazer o movimento oposto, ele vai morder. Então aí a gente Morde coloca, mais ainda. ele morde mais ainda. Abrir, você pode colocar um travesseiro embaixo do abdômen. Aí a gente vai encontrar uma Exatamente. estratégia de cargas para o paciente fazendo movimentos e descomprimindo. Isso aí é o que a gente chama de preferência direcional, que é encontrado no desarranjo. E o detalhe mais importante da preferência e o que a gente educa os pacientes é que durante uma técnica de tratamento existem várias formas, né, Diego, de chegar ao mesmo resultado, né? Então, assim, o que a gente sempre educa o paciente é o seguinte, que durante o movimento, a orientação que ele está recebendo, ou eventualmente um exercício que ele está fazendo na academia, ou sei lá, alguma atividade que ele está fazendo, a dor, ela nunca pode ir se afastando da coluna. Se você está fazendo Exatamente. um movimento e essa dor ela vai afastando da coluna, ela vai periferizando, o que acontece? É um sinal que o disco está comprimindo mais. Então, quando a gente faz um Exatamente. movimento que ele é positivo, que ele é satisfatório, essa dor ela vai reaproximando da coluna e às vezes vai até aumentar a dor na coluna. E isso não é ruim. O mais Agora, importante... Pode falar. isso que você falou aí para os fisioterapeutas de plantão, gente, é muito importante essa informação para o paciente. Porque tem pacientes que nós fazemos as técnicas, ele vai embora e aí depois ele volta dizendo que ele sentiu mais dor na lombar. Que, por exemplo, ele tinha lá uma dor na panturrilha, mas aí ele chega e fala, olha, eu vou falar para você, a dor na panturrilha melhorou, mas rapaz, você acabou com a minha lombar. Então é muito interessante a gente já avisar para o paciente isso. Falar, olha, o normal é a dor migrar da periferia para a central, né? Ou de distal para proximal. Esse é o normal. Se isso acontecer, nós estamos no caminho certo. Então, eu acho essas dicas assim, porque é muito importante. Esse tipo de educação é muito legal porque às vezes o paciente, como aumentou a dor na lombar, ele vai achar que piorou. E na verdade ele melhorou Isso, muito. Era ele melhorou exatamente o que muito. a gente, era exatamente o que a gente precisava. Só que a parte emocional pode afetar ele vai ficar Ixi, tensionado e tal. Então de quando a ele gente voltar, né, adianta, Henrique? quando a gente adianta De ele os voltar. fatos, tudo faz mais sentido para o paciente. Ô Diego, tem uma pergunta aqui. Quem tem hérnia de disco pode correr? Ô Luciano, Então, né? Essa é boa, né? essa é boa. O interessante é assim, ó, vamos lá, né? Então, cada caso é um caso, certo? Doutor Luciano, nós aqui no início nós falamos de hérnia ativa e a hérnia quando ela está inativa. Então, por exemplo, eu não indico para um paciente meu que ele está com uma dor discogênica
o nervo está inflamado, eu não indico para ele correr nessas circunstâncias. Agora, ele está reabilitado, começou a fazer alguns exercícios, estabilizamos a musculatura profunda dele, ele iniciou com caminhada, iniciou com um trabalho num projeto do Henrique aí de 3 quilômetros, né, Henrique? Com calma, né? Correndo um dia, descansando o outro. Então, e aí a gente vai acompanhando a evolução dele, eu não vejo problema, né? Mas cada caso é um caso. Então, nós temos hérnia que causa estenose lombar, a pessoa não melhora a dor. Porque assim, pessoal, o que o disco, né? O Henrique, qual que é a função do disco? Vamos lá. A função do disco é amortecer o impacto e distribuir carga, mas vamos ficar só com amortecer impacto. Então, se eu estou com um carro com os amortecedores tudo estourado, vamos dizer, ele está com o amortecedor tudo estourado, eu vou colocar cada vez mais gente em cima dele e vou ficar passando em buraco? Não dá, né? Então, a ideia é, cada caso é um caso. Eu não vejo problema uma pessoa que tem hérnia de disco, ela correr, como fazer qualquer outra atividade. Agora, o corpo dela está aceitando a atividade? Aí esse que a gente tem a gente tem que entender o nosso corpo, né? A sintomatologia que a gente está sentindo. Ô, Diego, eu acho que você tocou num ponto muito legal. Então, assim, a gente acabou de comentar o que é centralização da dor e o que é migração periférica da dor. Então, por exemplo, se eu já tive um histórico de hérnia de disco, eu estou correndo, eu não estou tendo dor após, não estou tendo dor durante, meu corpo está aceitando bem. É exatamente o que você falou. E, naturalmente, fazendo atividade física, hoje os estudos mostram, especialmente a corrida e a caminhada, que existe uma ativação de musculatura profunda quando a gente caminha, quando a gente corre. Então, fortalece a coluna. O que a gente precisa é só colocar as coisas na ordem certa, tudo tem uma intensidade. Exatamente. Então, fazendo uma periodização, seguindo uma orientação de um profissional, como evoluir corretamente dentro da corrida, mesmo tendo a hérnia, você não tendo dor referida, aquela dor que começa na coluna, começa a descer durante a corrida e nem após, você está no caminho certo. Pode correr, a hérnia vai estar, como o Diego disse no início da nossa live, ela vai estar inativa e o exercício físico está sendo bem aceito, né? Exatamente. Eu acho que esse é o caminho, né? E aí, cada caso, quando a pessoa chega com dor, a primeira coisa que nós temos como objetivo é redução de dor, né, Henrique? E aí, a partir daí, nós vamos ganhando força, ganhando elasticidade, ganhando resistência. E aí, a corrida é um esporte, né? Então, bom, eu que já tive vários problemas no joelho, você conhece, né, da minha história de joelho. Eu sei muito bem, 3 cirurgias, eu sei muito bem de carteirinho, que é isso. Você faz algo, você passa pela reabilitação, você vai para o fortalecimento e aí você vai voltando. E graças a Deus hoje eu tenho vida normal, assim, no sentido físico, né? Posso correr, posso fazer tudo, né? Então acho muito bacana essa sensação do corpo mesmo. Ô Diego, agora vamos lá. Qual a importância do alongamento para o corpo, Diego? O Diego, além de um baita osteopata, trabalha com pilates também, né, Diegão? Fala pra gente a importância da flexibilidade para o corpo. Ô Henrique, bacana esse assunto, porque é um assunto que nos últimos tempos eu vejo, às vezes, alguns artigos saindo, que não é para alongar no início do exercício, aí o outro, não alonga no final. Aí um defende uma coisa, outro defende outra, né? Mas o alongamento, além dele trabalhar a mobilidade das articulações, então toda a articulação sinovial, ela é coberta. Então, articulação como joelho, todas do pé, quadril, todas da coluna vertebral, ombro, cotovelo, essas articulações sinoviais, elas são cobertas por cápsula articular, certo? E toda essa cápsula articular, por dentro, ela tem a membrana sinovial. Então, só de você movimentar uma articulação,
eu tenho já o estímulo da produção de líquido sinovial, que é o óleo, vamos dizer assim, para as nossas engrenagens, né? Então, assim, um alongamento, vamos, né, nós nem estamos falando de músculo ainda, né? Mas toda vez que eu alongo, eu já tenho a mobilidade das articulações que eu estou alongando, certo? Não tem, seja ele um alongamento estático, seja ele um alongamento dinâmico, eu já tenho uma mobilização da articulação. Então, isso já é um ponto positivo. Então, já indicação total de alongamento. Eu falei já também para você que não tem como a gente alongar só um tecido. Então, nós temos tecido muscular, temos tecido neural e temos também tecido facial. Então, por exemplo, no caso aí, você falou de disfunções, né, no Mackenzie, onde eu tenho fibroses. Então, toda vez que eu alongo, eu estou estimulando a perda dessas fibroses, né? Então, seja ela cicatricial, porque a pessoa fez uma cirurgia no abdômen, ou fez uma cirurgia no joelho. Então, o alongamento, além dele alongar a parte muscular, ele também alonga os outros tecidos. Então, o alongamento é sensacional. E não só isso, Henrique. Quando a gente, no dia a dia, eu acredito que você sente isso de vez em quando, você sente assim que tem músculo, parece assim que igual o Kleber falou, de uma contratura, né? Parece que ele tá apertando, assim, né? A gente sente, assim, em algumas. Ficou pesado, né? Então, pesado, essa sensação de cansaço, pesado, né? Então, eu acho muito bacana o alongamento em função disso, porque o alongamento por si só, ele já relaxa diversas contraturas, né? Então, por exemplo, às vezes você vai massagear, é gostoso também, né? Para soltar uma contratura. Mas às vezes com o próprio alongamento você consegue. Então, Ô, Diego, cara, e assim, para quem está assistindo a gente, existe uma contraindicação para alongamento? Existe uma forma errada de alongar? Isso aí é uma coisa bem interessante que muitas vezes as pessoas perguntam, né? eu acredito assim, você deu um exemplo de uma lesão no dedo, tá? E aí você falou para mim, aí eu vou lá e estiro mais ainda e vou abrir, certo? Então eu acho que numa lesão de estiramento ou numa lesão muscular mesmo grave, onde eu tenho um rompimento de uma parte grande do tendão ou das fibras musculares, eu acho que a gente tem que ter cautela a alongar, porque senão você não deixa cicatrizar. Então, não é que eu estou contraindicando o alongamento nesse tipo de lesão. Por quê? O alongamento ainda faz a orientação das fibras colágenas, faz a orientação da cicatrização, né? Mas eu diria para você assim, que uma contraindicação do alongamento é a dor, né? Não a dor de alongar, certo? Não estou falando aquela dor assim que você sente, você está alongando assim e sente aquela queimadinha. Estou falando dor mesmo, né? Então, uma dor assim que você vê que é um sinal que não está legal. Eu acho que essa é a contraindicação para o alongamento. Então, na fase aguda de uma lesão, por exemplo, uma lesão de forças opostas, né? Como a gente comentou, uma lesão de Estiramento. estiramento, uma lesão de abertura, a gente não alonga. Numa fase 2 ali, onde já tem fibrose, cicatrização, a estimular a flexibilidade na região, aí é legal, né, Diego? É ótimo. É ótimo. Perfeito. Esse estímulo, até através de mobilidade, sem você chegar no limite do músculo, pode ser feito, às vezes até na fase 1, mas sem dor. Zero dor. Ô, Diego, agora eu gosto muito de explicar para os pacientes para alongar de manhã, antes de levantar da cama. A gente usa até o exemplo do cachorrinho, do gatinho, o passarinho Vixe, estica é a bom, hein? asa. É um horário muito importante para preparar o corpo. Eu uso algumas analogias, mas você sabe, depois eu posso até comentar, mas você saberia dizer assim, para o pessoal que está assistindo a gente, tanto para profissionais quanto o pessoal que segue a gente, por que é importante alongar de manhã? Ah, Henrique, primeiro você mesmo. Primeiro que normalmente na cama a gente fica com uma postura mantida por um bom tempo, né? E as articulações acabam ficando paradas. E não só isso, eu posso ter hidratação discal,
Então é um momento que a gente precisa aquecer o corpo, né? Ele esfria e aí o movimento da manhã levantou, você aquece as articulações, melhora toda a Esquentar o drenagem de motor, líquido, esquentar o carro, Diegão. esquenta o carro, começa, né? Não levanta de uma vez. Pode ver quando às vezes levanta de uma vez, vai escovar o dente já tem dor, né? Então, Exatamente. mais ou menos essa é a ideia, né? Melhorar a mobilidade articular, né? Por ela ter esfriado, né? Ô Diego, eu acho interessante também, vale a pena citar, porque às vezes a gente dorme mal posicionado, nem sempre a gente tem uma boa noite de sono. A gente fica torcido e a gente acorda com o corpo desequilibrado. Então, quando a gente alonga pela manhã, é uma forma de equilibrar o lado direito com o lado esquerdo do corpo, de diminuir, de minimizar as propensões a um bloqueio súbito da coluna. Quantas pessoas falam que levantaram bem e aí, a hora que foram no banheiro, travam? É, exatamente. É É comum. muito comum a gente ouvir isso. É algo que É. acontece assim, semanalmente aqui. A gente ouve as pessoas falando aqui na clínica. Então, eu acho que é uma orientação muito importante. E aí entra um detalhe. A gente conversou bastante semana passada, falando sobre o momento que a gente vem vivendo, esse momento Covid. Então, você sabe, eu acho que às vezes é interessante a gente parar para pensar, para a gente não acordar correndo, para a gente não sair da cama correndo pelo despertador, para a gente ter aquele tempo interno de meditação para a gente, aquele tempo para cuidar do nosso corpo, para começar o dia. O dia vai ser bem melhor a partir desse ponto. Você concorda comigo? Eu concordo, eu só não queria estar ouvindo. As pessoas que gostam de dormir até o último minuto aí deve estar se balançando na cadeira. Mas que é bom, né, Henrique? É o top. Eu acho que assim, a gente está num momento que a gente tem que rever algumas coisas que a gente pode melhorar. Eu acho que preparar o corpo pela manhã, fazer a oração matinal, fazer o exercício quando der pela manhã, eu acho que tudo isso aí faz parte para a gente ter um dia assim acima da média, né? Um dia fora da curva, eu digo. Já começa muito melhor, né? Tem até um livro que muitas pessoas, que é o segredo aí dos hábitos logo de manhã, e nesse livro ele fala muito sobre isso, né? Inclusive sobre a meditação, sobre o exercício logo cedo, sobre você acordar logo pela manhã, né? Bem de manhãzinha, e já fazer tudo isso. É diferente. É diferente. As pessoas que a gente atende logo no início da manhã, eles falam que eles têm um dia diferente, porque ele já começa já. Você imagina, 8 horas da manhã, você já meditou, você já fez alongamento, deu uma aquecida no corpo, toma um café e chega para trabalhar. Aí a outra pessoa chega junto, só escovou o dente e chega. É totalmente diferente, você já está alerta, acelerado, né? É outra vibe, né? Com certeza. Diego, a gente recebeu uma pergunta aqui e alongar antes de dormir. Então, eu já ia te fazer uma pergunta. Qual exercício, qual alongamento você orienta para a gente fazer de manhã, antes de levantar da cama e agora também antes de dormir, complementando? É, eu vejo assim, o alongamento ele é algo específico de cada um, né? Então eu vou falar aqui de alguns alongamentos importantes, mas sabendo assim, tem pessoas que é muito fácil de alongar, né? Tem pessoas que você fala assim, por exemplo, eu posso falar, você está deitado aqui, você estica a perna e pega no pé, um exemplo. Já tem pessoa que vai falar, eu não faço isso nem no final do dia, quanto mais a hora que eu acordo, né? Então, o que eu acho muito importante, Henrique, é a mobilização do corpo, né? Igual você falou, criando uma simetria bilateral. Então, eu gosto bastante de mobilização lombar. Então, você pode trazer um joelho no peito, volta, traz o outro joelho. Você pode ficar na posição de 4 apoios, a gente fazendo o exercício do gatinho, né? Que é aquele exercício que você mobiliza a sua coluna, arrebitando a coluna, como se fosse um gato mesmo assim. Você faz o gato arrepiando e depois o gato dando aquela levada para frente, sentar no pé, levar a cabeça no chão, né? Eu gosto muito também, para quem tem dor lombar, da rotação leve,
né? Eu até coloquei no meu Instagram semana passada. Quem não segue, Diego Ricode, @ Diego Ricode, tá lá na semana passada eu coloquei um exercício de rotação para fazer na cama, onde a pessoa cruza a perna e faz de forma leve. Então, assim, o alongamento, ele é muito bom. A pessoa perguntou para nós, eu acho que foi a Alissa que perguntou, né, Alissa, se pode alongar à noite. Claro, e deve alongar, porque o alongamento, muitas vezes, ele libera as contraturas, ele libera essas tensões do dia. Então, você alongando à noite, você possivelmente pode ter até um sono melhor. Então, vale a pena alongar à noite, sim. Ô, Henrique, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui sobre alongamento, porque assim, todos ficam conversando, alonga antes, alonga depois do exercício, certo? Ótimo, Agora, ótimo. agora o que os autores mais preconizam é além de você alongar, porque assim, você vai fazer uma corrida, Henrique, você que é um corredor nato, você faz um alongamento de meia hora antes de correr e meia hora depois? Não, de jeito nenhum. Não. Você alonga ali a panturrilha, o quadríceps, alonga a cadeia posterior, leva a mão no chão, espreguiça, né? Não sei qual que é a sua rotina, né? Mas Não, acredito que você fica ali no membro inferior ali, né? Que é o que você vai mais utilizar, né? isso. E no final também, né? Porque o alongamento inicial aquece, como a gente falou, e o alongamento final é importante que ele até reduz dores musculares, né? Agora, o que mais os autores preconizam é a pessoa ter dia para alongamento, fazer exercícios de alongamento mesmo, mas é 40, 1 hora de alongamento, para ganho de mobilidade. Então, assim, o bacana é quando a pessoa pode colocar na rotina dela, pelo menos uma vez por semana, para fazer uma sessão de alongamento. Um exemplo, yoga, pilates, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre um outro produto que a gente trouxe também de fora, né? Então, assim, o importante é que ela reserve. Eu acho bacana as planilhas do Marcos, porque sempre depois de um dia de corrida tem um dia de recuperação. Não necessariamente precisa ser alongamento, né? Então, eu também não vou falar que todo tem que fazer, correr um dia é obrigatório fazer uma sessão de alongamento no outro. Não que não seja bom, mas eu não vou falar que isso é obrigatório. Mas é interessante a pessoa ter pelo menos um dia de uma sessão de alongamento mesmo na semana, para ganho de mobilidade, né, Henrique? Ô Diego, conforme os anos vão passando, a gente vai perdendo flexibilidade, a gente vai ficando mais rígido. Esses dias eu estava pensando nisso, eu estava olhando meus filhos brincando, e eles rolam no sofá, Nossa. fazem aquela estripulia. Eu falo, cara, a gente não faz mais isso. É por isso que a gente fica mais duro, ou é por fisiologia, ou é pelos dois? Ô, Henrique, eu estava dando uma olhada esses dias, um artigo estava falando aqui, ó, só para você ter uma ideia, que o disco intervertebral, como ele é bem líquido quando a gente é novo, ele equivale a 25% da altura da nossa coluna, tá? Mais ou menos. Isso varia de pessoa para pessoa. E aí, ao longo do tempo, o que que a gente ouve dos pacientes? Nossa, eu tinha 1,80, agora eu tenho 1,75, né? Então, assim, com os anos, vai desidratando o disco, certo? Porque a gente também diminui o estímulo, né? Você tem dois meninos e uma menina, né? Os meninos deve ser bem quietinho, né, Henrique? Ave Maria. Rapaz, sobe portão, sobe tudo, pula, agacha, rola. Agora, olha na nossa rotina, né? Nós ainda atendemos bastante gente em pé, né? Mas eu acredito que muita gente está assistindo a gente aqui, às vezes trabalha sentado o dia inteiro, rapaz. Não faz assim, então não tem essas brincadeiras. Então tudo isso faz com que nós vamos perdendo o alongamento muscular, né? Então nós vamos tendo o encurtamento muscular e consequentemente a perda de mobilidade articular. E um outro detalhe ainda é que quando, vamos dizer, a gente falou de hérnia de disco, é difícil a pessoa não ter uma hérnia de disco e não gerar encurtamento em um grupo muscular, né, Henrique?
Por Ah, porque exemplo, vai ter toda uma proteção, um estímulo, uma adaptação de dor. eu fiz cirurgia no joelho, 3. Então, a minha musculatura do Boa membro noite, que eu Vivi. fiz não é igual da outra musculatura, certo? Então, aí você mancou um monte de tempo, claudicou, né? Então, tudo isso, com o passar com o RG amarelado, a gente vai tendo ao longo do tempo e vai perdendo essa mobilidade. Por isso que é importante ter no mínimo um dia de alongamento mesmo, de mobilização mesmo do corpo. Ô, Diego, falando em alongamento e mobilização, eu vou pedir para você mostrar a técnica da Flex, aquela técnica de alongamento que a gente tem aqui na clínica. É, Posição mesmo. é uma. Você consegue mostrar isso aí agora para gente? Claro que eu consigo. Porque assim, Consigo. eu já postei várias vezes no meu stories, na sexta-feira, fazendo com a Ana aqui na clínica, que é só alongamento. E a gente só procura isso depois que a gente realmente precisa, né? O ano passado eu tive uma Exatamente. fratura por estresse na tíbia, né? Tava correndo demais e cuidando de menos de outras áreas, né? E aí realmente a gente. E o interessante é assim, eu tive conversando com a Gisele, uma paciente minha, né? E ela falando, é que agora você tem experiência, você já viveu Ixi, também isso, né? E cara, e é tão bacana. legal isso, porque daí eu posso falar, eu descuidei dessa área, mesmo sabendo eu É descuidei, verdade. agora eu cuido. Então é muito interessante passar essa experiência que, além de teórica, eu tive na prática, né? Exatamente, é outra coisa, né, Henrique? Fica bem melhor, né? Ô Diego, você Como consegue modelo. mostrar a maca aí, como que ela é, como que ela funciona? Você tem ela aí? Ó, eu vou mexer um pouquinho. Só Mexe aí, falando mexe aí. de modalidades de alongamento, só para a gente entender, a Flex é uma marca, na verdade, é uma metodologia de trabalho que nós trouxemos, né, dos Estados Unidos e é muito bacana. Por quê? Porque hoje nós temos alongamento ativo. O que é um alongamento ativo, gente? É quando você faz sozinho. Aí existe uma linha de alongamento que é um alongamento ativo assistido. É quando você está fazendo um alongamento e tem alguém te dando um pouquinho de ajuda. E a ideia da Flex é o alongamento passivo, Henrique. Olha só que moleza, né? Então, o fato que nós, fisioterapeutas e também muito pessoal da profissional de educação física, também alonga os alunos na academia. E a gente sempre via uma dificuldade em fixar o cliente. Por exemplo, eu vou alongar a lateral e aí acaba vindo o quadril junto, cara. Não Então a consegue gente foi estabilizar o vendo, paciente, né? não consegue. A gente vê pessoas que até fica com dor após o alongamento. Então e aí esse método é muito bacana. Então eu vou mostrar aqui, aí você vai me falando que eu não vou ver aqui, tá, Henrique? Agora, o interessante é o seguinte, Diego. Você falou de alongamento passivo. Quando a gente faz alongamento ativo, cara, todo mundo tem autopiedade. Ninguém quer sentir dor. Agora, quando é outra É pessoa que está te verdade. alongando, meu amigo, a conversa é totalmente diferente. Aí É, alonga, né? aí o bicho pega, né? Ó, Aí o bicho eu pega. chamei aqui a Fran. A Oi, Fran é Fran. fisioterapeuta. Boa noite, tudo E o bem? Diogo. O Diogo tá Bom aqui, jogo. nosso Beleza? paciente. Que vai estar aqui com a gente. Essa daqui, Henrique, é a marca da Flex, certo? E ela é toda cheia de cintos. Então, vamos colocar o cinto abdominal. Então, aqui, ó, a Fran vai posicionar ele para fazer 3 alongamentos. Então, nessa maca, ela tem uns cintos que vão fixando, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ela está fazendo a fixação do abdômen, né? Para a gente conseguir estabilizar o quadril, igual a gente falou, às vezes não dá. Vamos fixar também a coxa. Aí ela vai usar uma outra cinta de coxa. Então, o interessante da Flex, essa é a ideia. A ideia o paciente, ele fica o tempo todo, ele vai fazer um alongamento passivo, né? Mas os cintos permitem com que ela... Vamos fazer de cadeia posterior. Os cintos permitem com que o corpo dela não levante, né? Olha que bacana, ó.
Vou mais longe para você ver. Nossa, isso aí é sensacional, Diego. Isso é muito gostoso, cara. Então ela tá alongando, ó. O cinto protege para que não suba o quadril. E aqui tem outro cinto também, ó, de coxa. Então, a Fran, você vê, uma mulher e ela consegue alongar com tranquilidade. Por quê? Porque ela não precisa ficar com mão aqui, perna ali, sabe assim? E alonga Nossa. bem, Diogo, ou não? Muito, Tá judiando? bastante. Ah, Henrique, a gente falando de hérnia de disco, né? Esse é um alongamento aqui de cadeia posterior, nervo ciático, ó. Então, bem indicado aí para quem passou ou está com uma dor por hérnia, né? Ou passou por isso. E o piriforme, Diego, alonga também? Espera aí que ela vai pro piriforme agora. Olha lá. Pessoal, esse é o alongamento de piriforme, tá? O músculo Olha que pequenininho legal, aqui, o ó. Sacatão falando aí, ó. Evita o desgaste do profissional, cara. Isso é verdade, Diego. Exatamente. O desgaste do profissional e não só isso, você aumenta a qualidade do alongamento no paciente que está fazendo, né? Você reduz o risco de lesão. Ô, Henrique, eu vou pedir para ela colocar a Ana que me alonga tá aí, Diegão, ó. Aí, Ana, vai vendo aí. Vamos fazer Eu vou falar para ela fazer só mais um para você aqui bacana. Nós que trabalhamos com osteopatia, né? Também, eu sei que você também trabalha com muitas manipulações. Tem mais um cinto que segura aqui. Ó, isso é cinto para todo lado, olha que bacana. E Nossa, aí ela vai alongar a parte... O legal é que é prático, né, Diego? Vai lá, pode trazer. Ô, Diego, deixa eu te falar uma coisa. Vamos perguntar se tem gente de Maringá aqui. Eu acho que teria que ser de Maringá, né? Você não daria aí um test drive pro pessoal? Claro, são todos bem-vindos. Se você quiser sortear algumas sessões... Vamos sortear, uai. Como que a gente faz aí? Você sorteia e quem ganhou, você fala para ele mandar mensagem aqui para mim. Não tem erro. Ó, bacana, alongamento de quadrado lombar. Ó. Esse movimento normalmente estrala bem o corpo. Ó. Nossa, sensacional. E eu adoro esse movimento, Diego. Quando a Ana me alonga, cara, é um dos preferidos. Porque pega bem a lombar, né, Henrique? E é difícil de você alongar esse músculo sozinho, né, cara? É muito difícil alongar. Então, acaba saindo muito bem. Você quer que ela faça mais algum alongamento? Tem o pessoal de Maringá aí falando, ó, o Marcelo, a Rose, o Ademar, o Sacatão, a Sirlene. Olha aí, ó, o que você vai fazer para esse pessoal aí? Você quer sortear? Ou o pessoal vem conhecer? Quantas sessões você pode dar aí pro pessoal? Umas 5, tá bom, Henrique? Tá ótimo. Uai, então vamos dar uma para cada um aí, ó. Eu acho que dá uns 5. Tá bom. O pessoal que já falou aí, né? Aí, ó, tá aparecendo mais gente, Diego. Aí, Cianorte, ó, a Kátia, aí, do ó, Guaraçu. Vai ter que parar em 5, senão vai ser coisa de doido o resto da semana. Não Ali, pode ter aglomeração, hein, gente? Ô, Diegão, e agora? Como você vai se virar aí? Você vai ter que inventar um sorteio, você que é ninja nessas coisas. Uai, vamos fazer o seguinte aí. No seu Instagram amanhã. Vamos fazer assim, ó. Tem uma publicação no meu Instagram dessa live de hoje. Tá eu e o Diego. Tá. Aí, escrevam lá uma frase sobre o que vocês acham sobre alongamento. O que vocês... o que atrai vocês? O alongamento. E aí a gente seleciona 5 para fazer lá com o Diego. Pode ser? E é bacana, hein? Eu achei super legal. Pode ser assim? Vamos ver. Pode ser. Ou você já quer selecionar agora aí, Diegão? Não, pode ser assim. Vamos ouvir o que o pessoal fala. É bom que interage. Então, vamos interagir. Combinado, então. Bacana. Combinado. Vamos ver o que o pessoal fala. O pessoal vai curtindo e vai falando. É muito legal. Ô, Lenil, você aí de Cianorte, ó, pode participar, tá?
É, só vir para cá. Né, Diegão? É pertinho. O Diegão, você era de É Cianorte, pertinho. né? Sim, morei lá também. Morou em Cianorte. O Em Diegão já outras viajou esse cidades. mundo. É. Ô, Diegão, responde a Priscila aqui, ó. Fala do alongamento de cadeia anterior em casos de hérnia de disco por retificação lombar. Ô Henrique, só vou liberar a Fran aqui e o Diogo, tá? Claro, claro. Ó, muito obrigado para vocês, tá? Valeu, gente. Valeu, obrigado, viu? obrigado. Boa noite, tá? Deixar aqui. Obrigado, tá? Ô, Você tá Priscila. onde, Vivi? Conta pra gente. Vai lá, Diegão, pode falar. Vamos que nosso tempo tá acabando, Diegão. A extensão, quando uma pessoa tem uma hérnia de disco, é o sonho. Quando a gente consegue chegar nesse movimento, é o sonho nosso de fisioterapeuta. Quer dizer que praticamente ele está livre de todas as restrições, né, Henrique? A extensão é meu sonho. Quando eu consigo pedir para a pessoa estar fazendo extensão em casa, quer dizer que ela já passou por todos os estágios, né? A retificação lombar, quando a pessoa está em crise, de hérnia, uma hérnia ativa, onde eu tenho o disco, aqui ó, vou fazer aqui com o Henrique até, quando eu tenho uma hérnia mesmo ativa, o Henrique até citou que quando eu vou fazer a extensão, eu coloco mais ainda ele para fora, ó Henrique, ó, percebe? Sim, sim. Então, a retificação, quando a pessoa está em crise, é uma posição antálgica. O corpo ele está mantendo essa posição, porque se você fizer extensão, você vai machucar ainda mais. Você pode machucar o seu disco, como também a raiz nervosa. Então, se você tiver com retificação, com a dor forte, eu não te aconselho você exagerar nesse alongamento da cadeia anterior. O Diego, ela é físio, tá? A Priscila. Então, acho que ela tá querendo... Ela é físio. Tá, aí para você conseguir fazer esse alongamento, você pode fletir uma perna do paciente, deixa ele, por exemplo, segurando o joelho. Por exemplo, você vai alongar a cadeia anterior direita. Você pede para ele segurar o joelho esquerdo e trazer bem no peito, porque aí você vai proteger a lombar dele para ela não levar muito em extensão. E aí você vai e faz o alongamento. Aí primeiro de ilho-psoas, aí depois vai aumentando também, fazendo um pouquinho mais de flexão de joelho para alongar também o reto femoral. E esse é o jeito mais seguro de fazer o alongamento da cadeia anterior, quando a pessoa está com hérnia ativa. Maravilha. Diegão, abriu a contagem regressiva aqui. Queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em participar com a gente, em fazer esse sorteio aí, doar as sessões. E um detalhe que eu queria pedir para você mandar uma mensagem de positividade para o pessoal nesse momento, sobre a sua experiência de vida e uma mensagem assim para deixar o pessoal com a cabeça aberta. Eu desde já agradeço, tá, Henrique, pelo convite. Muito obrigado mesmo. Sabe que eu admiro demais você, porque você é um agente de saúde mesmo, né? E isso eu acho muito bacana. Te conheci fazendo nossa primeira pós-graduação em 2006. Será que é tudo isso? Não pode, né, Henrique? 2006, nós somos tão novos, né? Mas foi em 2006, né? Ali nos conhecemos o Kleber, o Gomes, né? E tantas coisas Deus já fez por nós, né, Henrique, nesse tempo todo, né? E graças a Deus eu tenho família, você tem família. E essa é a mensagem positiva que eu gostaria de deixar, né? Que eu acredito muito na soberania de Deus. E eu sei que talvez tem pessoas que estão nos assistindo e que estão passando até por Covid, ou seja, infarto, ou câncer, ou outros problemas, né? Mas eu acredito que com fé a gente tem esperança, cara. E quando a gente tem esperança, a gente vê uma vida de forma diferente. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem. Acredito em pandemia, mas eu acredito mais na soberania de Deus nas nossas vidas. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para você